Todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A atividade de vocês de hoje é sobre soma, subtração, divisão e multiplicação, certo? Porque o foco da atividade em si é multiplicação e divisão. Mas sempre no meio do caminho você precisa fazer uma subtração ou uma soma, certo? Caso tenha alguém com o microfone ligado, eu peço que desligue, por favor. Então, na primeira questão vocês têm o seguinte: um caminhão em uma viagem só transporta no máximo 60 caixas. E ele fez 54 viagens com carga máxima em todas elas. Se ele transporta no máximo 60 caixas e ele fez 54 viagens com cargas máximas, então significa que em todas essas 54 viagens ele levou 60 caixas. Quantas caixas esse caminhão levou ao todo? Veja que essa é uma questão básica de multiplicação, né? Se você fez 54 viagens e em cada uma delas você levou 60 caixas, então o que você vai ter ao todo, aquilo que é o total aqui, são justamente 54 vezes 60 caixas levadas, né? E essa é a primeira questão. Professor, Ah, se a gente tiver dúvida para fazer atividade, pode pedir uma opinião ao professor? aqui ou no privado? No privado. Sim. Ah, tá. Aqui também, se você não entender alguma questão, vocês podem pedir para eu parar e explicar alguma questão, certo? Tá bom. Aqui Professor, eu entrei agora. A primeira, vocês já estão em que questão? na primeira. Tá bom. Pronto, só repetindo. A primeira ainda, hein? Aqui na primeira nós temos o seguinte: você tem um caminhão. Professor, a resposta da primeira é 3.240. Certo, mas o interessante é que vocês deixem para fazer, certo? Sem precisar ficar dizendo a resposta aqui. Ok? Eu estou explicando aqui o assunto, e aí vocês fazem lá as contas e me enviam, certo? Para não acabar induzindo todo mundo a uma resposta. O interessante é que cada um procure a sua maneira. Então, aqui na primeira questão, nós temos o seguinte: um caminhão, em uma viagem, ele transporta no máximo 60 caixas e ele fez 54 viagens com carga máxima, ou seja, em cada viagem ele levou 60 caixas. Quantas caixas esse caminhão levou ao todo? Então, o máximo que ele levou ao todo aqui, aliás, é exatamente 54 vezes 60. Né? Você vai fazer essa conta e aí, quando você obtiver o resultado, você marca uma das alternativas. Não me estender muito nessa primeira, porque ela é a aplicação mais básica possível de multiplicação. Segunda. A segunda já é uma questão que envolve divisão. Claro, você pode fazer sem dividir, mas a divisão é um melhor caminho. Desejo juntar R$ 400 para comprar um celular. A cada mês eu consigo economizar 45. Já se passaram 6 meses desde que comecei. Quantos meses ainda precisarei economizar para juntar a quantia que desejo? Então veja, quando eu disse que essas questões vocês também iam usar soma ou subtração, aqui veja aqui, você precisa juntar 400, cada mês você economiza 45. Já se passaram 6 meses, onde em cada um desses meses você juntou 45. Então você vai precisar saber quanto dá 6 meses, R$ 45 por mês, 6 vezes 45. Daí você, ao descobrir o resultado, você precisa saber quanto falta para 400. Você precisa fazer uma subtração. 400 menos o que você já juntou. Quando você fizer 400 menos o que você já juntou, certo? Vai dar um resultado. Aí você vai pensar, professor, mas não está nas alternativas. Exato. Porque aqui a pergunta não é quanto falta, certo? Não é o quanto falta para completar, mas sim quantos meses faltam para você continuar. Quantos meses faltam? Isso. Quantos meses você ainda precisa fazer essa economia? Então, por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui, certo? Digamos que você precise juntar R$ 500, certo? E aí, todo mês, você economiza
Travou aqui, voltou. Todo mês você economiza, vou botar o mesmo valor, R$45. Todo mês você economiza isso. Tá só o 45, certo? Professor, não é 400 não? Não, porque aí eu vou dar a resposta, né? Eu vou fazer só um exemplo. Ele tá dando um exemplo. Eu não vou usar não 45, eu vou usar 35, certo? Digamos que eu junto 35 todo mês, eu quero fazer R$500 e todo mês eu economizo 35. E eu já juntei isso por quanto tempo? Vou botar aqui, por exemplo, tentando entrar. E digamos que então que você já esteja juntando esse dinheiro há 8 meses, digamos, certo? Então, 8 meses. Então, quanto tempo falta para você conseguir o que você tem? Primeiro, você tem que calcular quanto você já juntou. Quanto você já tem. Quanto é que você já tem? Você já tem 8 vezes 35. Você já juntou durante 8 meses, lembrando que isso aqui é só um exemplo, certo? Para a segunda questão. Então, você já juntou 8 vezes 35. Então, tem 8 vezes 35. Boa tarde, professor. Bota... Deixa eu tirar o sinal daqui, senão vai atrapalhar. Aqui. 8 vezes 35 vai dar 280. Então, você já tem 280, certo? Se você juntou durante 8 meses, R$35 por mês, você já tem R$280. Agora você precisa descobrir quanto falta em dinheiro. Quanto dinheiro falta? Falta 500 menos 280. Que vai dar 220. Se fica faltando 220, agora você precisa fazer o quê? Você precisa dividir os 220 por 35. Porque aí é onde você vai saber quantos meses faltam para você terminar de juntar o dinheiro que você precisa. Então agora, para descobrir quanto tempo falta... Professor, com licença, já é para colocar o nome? O que é o nome de vocês? Pode colocar. Tá bom. Cadê? Perdi. Ah, tá aqui. Pronto. Quanto tempo falta agora para você fazer isso? Você vai precisar dividir 220, que é o que falta em dinheiro, pela quantia que você junta todo mês. 220 por 35. E aí você faz a divisão lá que vocês já conhecem, né? Você vai pegar 220 e dividir para 35. Mas essa conta, quando a gente vai fazer, já... Mesmo que a gente pegue o 22, não dá. Exato. Mesmo que você for pegar o 22 aqui, não dá. Finge que o zero não existe. Isso. Exato. É uma forma de você sair disso, certo? Outra maneira é você tentar perceber quantas vezes o 35 cabe em 220, certo? Essa é isso que você está buscando fazer, certo? Quantas vezes o 35 cabe em 220? Se você imaginar 10, não é, porque 10 vezes 35 é 205, é 350, então já passa. Então, se você pensar, por exemplo, 8 vezes 35, como a gente já viu, dá 280, ainda passa. Então, se você fizer 280 menos 35, seriam 7 vezes, você vai ter 245, ainda passa. Se você fizer 6 vezes, dá 210, aí sim. Então, o 35 cabe 6 vezes em 230, certo? Que quando você faz a multiplicação dá 210. Significa então que você vai tirar 210 de 220. Ou seja, sobram 10, né? Então 6 vezes 35 dão 210, certo? E fica faltando 10.
Aí você diz, professor, mas então são 6 meses que eu preciso? Não. Por quê? Porque se você juntar só 6 meses, você vai ter 210. Quanto é que falta, né? 220? Então você vai precisar juntar o 7º mês. O professor vai passar. Sim, vai passar. Porque quando você botar mais 35, vai ficar 255, não é? Mas o que você precisa já está lá. Então, quando você fizer a divisão, por exemplo, se você fizer a divisão na calculadora de 220 por 35, o resultado vai sair quebrado. Claro, se a gente fizer aqui a conta, fizer essa conta bem aqui, ela vai dar... Cadê? Acabou dando erro. (6,28), certo? Se a gente fizesse na calculadora, ia dar 6,28. Ou seja, 6 meses você precisaria. Mas aí, em 6 meses, você não vai ter o total. Então, você precisaria de um mês a mais. 7, certo? Esse é o exemplo para a segunda questão. Terceiro. Na escola de Laís existem 22 salas de aula e em cada uma existem 25 cadeiras. Quantas cadeiras existem na escola de Laís? Novamente, essa questão segue a mesma ideia da primeira, certo? Você tem 22 salas, cada sala tem 25. Imagine que você tivesse 2 salas e cada sala tivesse 25. Você teria 2 vezes 25, né? 50 cadeiras. Se você tivesse 4 salas, cada uma com 25, você teria o total de 100 cadeiras, né? 4 vezes 25. Como você tem 22 salas e cada uma tem 25 cadeiras, então você vai ter 22 vezes 25 cadeiras no total. Quarta questão. Alberto foi comprar mantimentos para casa. Na hora de pagar, deu para o caixa 3 notas de 10, 5 notas de 50 e 3 notas de 100 reais. Quanto ele deu de dinheiro para o caixa? Então essa conta também aqui, veja, essa você vai usar multiplicação e soma, não é? Se você tem 3 notas de 10, você tem 3 vezes 10. Se você tem 5 notas de 50, você tem 5 vezes 50. E as 3 notas de 100 são 3 vezes 100. Então, esses 3 resultados, você vai somar. Exemplo, só para a gente não ficar sem um exemplo para ela. Sei lá, digamos que você tenha 3 notas de 20, 5 notas de 50, 7 notas de 50. E, sei lá, 8 notas de 100. Quanto você teria dado então? Se fosse essa quantia que você entregou a alguém, quanto daria o total? Bom, você vai fazer cada uma dessas contas aqui, né? Primeiro, 3 vezes 20, né? Vou botar aqui, está embaixo. 3 notas de 20 são 3 vezes 20, que é 60, né? São 60 reais. 7 notas de 50 são 7 vezes 50, são 350 reais. 8 notas de 100 são 8 vezes 100, são 800 reais. Então, o total que você teria entregue seria 60 mais 350 mais 800, certo? Que se você somar, vai dar 1.210, certo? Então, seria esse, claro, nesse exemplo, seria o valor que foi entregue. Quinta questão. O gráfico de colunas representa o tempo do banho em minutos de uma família com 7 pessoas, sendo 3 meninas, A, B e C, 2 meninos, D e E, mãe e pai, né, o M e o P. Qual o tempo total de banho das mulheres da casa? Bom, agora essa questão você só precisa atentar para o seguinte, são 3 meninas, não é? E tem a mãe. Como ele perguntou mulheres, então você vai incluir as 3 meninas aqui e, claro, a mãe. Então dão 4 pessoas, né? Então dão 4 pessoas, ele quer saber qual é o tempo total de banho das mulheres da casa, então são 4 pessoas. Você já sabe disso. Agora, o que é que você vai observar? Você vai multiplicar o 4 por alguma coisa? Não. Só precisa ter em mente o que é que ele tá, de quantas pessoas ele está falando, certo? Ele quer saber da mãe, certo? E das 3 meninas, A, B e C.
Se você olhar no gráfico aqui, tem o tempo de cada um. Por exemplo, a mãe leva 5 minutos. A menina A leva 15, a menina B 15 também, e a menina C 30. Então o que você vai fazer nessa questão é somar, certo? É uma questão de soma onde você vai somar os tempos de cada um e dizer o valor total de banho das mulheres dessa casa, certo? E aí eu finalizo a explicação da atividade. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode tirar agora. Tem alguma questão que alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Não. Não. Professor? Qualquer gordinho no PV. Certo. Então ninguém tem dúvida? Não. Certo. Talvez a questão que gere um pouco de dúvida, talvez um pouco só, na hora de fazer vai ser a segunda. As outras são mais tranquilas, porque elas geralmente são para Essa você. daí eu tô em dúvida também. Eu tava vendo aqui, eu tô em dúvida. Certo. Então vamos olhar essa segunda de novo. Certo. Eu acho que ela, talvez de todas elas, seja a que vai exigir um pouquinho mais de conta. Certo? Então, novamente, você tem R$ 400, você juntou essa quantia, certo? E cada mês você economiza 45. Eu vou usar um outro exemplo. Só não vou usar os mesmos números para não dar a resposta. Digamos que você queira juntar R$ 1.000. Você quer juntar R$ 1.000. Todo mês você economiza. Deixa eu separar aqui cada coisa. Quero juntar R$ 1.000. Todo mês economizo por mês, sei lá, R$ 60. Certo? Todo mês você economiza R$ 60. Você já juntou por... Já juntei... Não, tempo passado, ou seja, o tempo que você passou juntando já. O tempo que passou já. Você já juntou 60. Você já passou aí... Vamos botar... 10 meses, certo? Digamos que você passou 10 meses guardando esse dinheiro. Pronto. Então, se você comparar o que eu coloquei aqui com o que tem lá na questão, veja. Você quer juntar 400 na questão. No meu exemplo, eu coloquei 1.000. A cada mês, você economiza 45 na questão. No meu exemplo, eu economizo 60. Eu só troquei os números. Já se passaram 6 meses desde que comecei. No meu exemplo, passaram 10. Quantos meses ainda precisarei economizar para juntar a quantia que eu desejo? Então, aqui, no exemplo, só vai mudar os números, mas a forma como vocês vão fazer é exatamente a mesma. Então, primeiro de tudo, o que você tem que fazer é descobrir quanto você já tem. Você já juntou quanto? Você já juntou durante 10 meses R$ 60. Então, você juntou 10 vezes R$ 60. Ou seja, 600. R$ 600. Isso, R$ 600. Quanto é que falta para chegar em 1.000? Quanto falta para chegar em 1.000? Chegar em R$ 1.000. Falta exatamente o que você quer juntar, menos o que você já tem, não é? 1.000 menos 600. Então, falta R$ 400. Faltam R$ 400. Como você junta 60 todo mês, para você descobrir quanto tempo falta para você terminar de juntar, agora você precisa dividir 400 para 60, certo? É uma forma de você fazer, você pode encontrar outras. Então, quanto tempo falta para você terminar de juntar tudo isso? Você vai ter que dividir 600 ou melhor, 600 não, 400, que é o que falta, por 60, que é o que você junta todo mês. Quando você for dividir 400 por 60, vamos só trocar os números aqui. Opa! Você vai dividir agora 400 por 60.
Novamente, essa é uma conta que, veja, você tem 400 dividido para 60. Mas como os dois números terminam em zero, certo? Essa é uma dica que eu dou a você. Quando você tiver contas que terminam na mesma quantidade de zeros, por exemplo, aqui tem 2 zeros, mas o 60 tem um zero. Então os dois têm um zero em comum. Você pode apagar esses zeros. Se você dividir 400 para 60 ou 40 para 6, vai ser a mesma coisa, certo? Só você riscar esses zeros aí. E aí você divide 40 para 6, que é uma conta bem menor. Você sabe da tabuada do 6, por exemplo, que 5 vezes 6 é 30. Se 5 vezes 6 é 30, eu já estou perto de 40. Então, se eu juntar mais 5 meses e 60 reais, eu sei que eu vou ter 300 reais. Né? 5 vezes 6 é 30, então 5 vezes 60 é 300. Então, se 5 vezes 6 é 30, 6 vezes 6 é 36, não é? 30 mais 6. Ainda não chegou no 40. Então, você precisa de mais um mês, 7. Se você fizer 7 vezes 6, não é? Claro, se você dividir o 40 para 6, só vai dar 6 vezes. Lembre-se disso. Opa, deixa eu pegar o 6. Quando você dividir 40 para 6, vai dar 6. E vai sobrar 4, né? 6 vezes 6 é 36. E vai sobrar 4 aqui embaixo. Mas como ainda está faltando dinheiro, você vai precisar esperar mais um mês para ter aquela quantia, para enfim você conseguir o que você tem. Claro que você vai juntar mais do que você precisa, mas o que você precisa já vai estar lá, certo? Se você precisa de 1.000 e juntou 1.100, não importa. Você tem 1.000 ali, 100 vai sobrar, mas você já tem o que você quer. Só que aqui está faltando. Então, se você juntar, voltando lá para o exemplo, se você juntar durante 6 meses, mais 6 meses, se você passar 6 meses juntando, você vai ter 6 vezes 60, não é? Que dá 360 reais. Mas quanto é que você precisa, não é 400? Então, você vai ter que passar mais um mês juntando. Você vai precisar de mais 60 reais. Então, o total aqui são 7 meses, né? Você vai passar mais 6 meses, vai dar 360, mas aí precisa de mais um mês para completar o que você precisa. Então, o quanto falta de tempo são 7 meses, certo? É exatamente isso. Você vai dividir 400 por 60. Se você fizer essa conta, vamos fazer ela, 400 dividido para 60 na calculadora. Opa, aqui vai ser em forma de fração. Dá 6,66. Ou seja, não dá um Genilson, número... Oi. Na tua soma, 400 deu em um mês, foi? Não. 400 é o que falta. Ó, vamos voltar. No exemplo, eu quero juntar 1.000. Eu economizo 60 por mês. E eu já juntei durante 10 meses. Eu já estou quase um ano juntando dinheiro. Então, quanto você já juntou? 600 reais, né? 10 meses juntando 60 reais. Dão 10 vezes 60, que são 600 reais. Quanto tempo falta para chegar em 1.000? Quanto falta para chegar em 1.000 em dinheiro? Falta 400, certo? Porque você quer chegar em 1.000, você já tem 600. 1.000 menos 600 fica 400. Mas a questão quer que você descubra quantos meses você precisa. Quanto tempo falta em meses para que você consiga o que você quer? Agora você precisa dividir esse 400 por 60, que é a quantia que você consegue todo mês. Todo mês você tira 60. Júnior, quer dizer que eu posso fazer essa conta subtraindo 60 até... Sim, você poderia fazer, só vai levar mais tempo, certo? Até porque se o número for maior, sei lá, se fosse 4.000 e você fosse ficar tirando 60 de 60, você ia passar um bom tempo aí subtraindo. Qual é a ideia? É você tentar dividir. Então você vai dividir 400 para 60, certo? Quando você divide 400 para 60, como a gente viu aqui, dá 6, não é? Você tinha 400, como eu falei, e dividiu para 60. Mas aí, como eu disse, os dois números terminam em zero. Então você pode riscar esses zeros ou apagar. 400 por 60, ou 40 para 6 dá a mesma coisa. Quando você divide 40 para 6, dá 6 e sobra 4. Não é isso? Significa que você juntou aqui durante 6 meses, você vai juntar 6 meses, quando fizer a divisão. Só que ainda não completa. Por quê? Quando a gente for lá no exemplo, em 6 meses você vai ter 360 reais.
mas você precisa de 400. Então você vai ter que esperar mais um mês, juntar mais R$60. É por isso que deu certo, porque foi 6 meses da divisão, mas aí ficou faltando um mês. Aí você teve que completar com mais 60, certo? E aí daria, por exemplo, ia dar R$1.020, mas aí os 1.000 que você precisa, você já ia ter, ia sobrar 20, certo? Então, o total é 7 meses nesse exemplo. E se a gente dividir na calculadora, 400 por 60 dá 6,667, aproximadamente 6,7, que arredondando dá o certo, que é justamente o que você precisa, certo? Esse tipo de questão, se você dividir na calculadora, você arredonda o número para conseguir aquilo que você quer. 400 por 60 dá aproximadamente isso, certo? Veja que se a gente fizer 40 por 60, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Da mesma conta. E aí o que você vai precisar só arredondar o número. Então são 7 meses, certo? Ficou clara a questão? Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Não. Obrigada. Não. Deu para entender mais um pouco. Certo. Então tudo bem. Qualquer coisa vocês me perguntam lá no TV, certo? Então eu vou finalizar aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau. Já.